Olha só, pessoas ferem, machucam, abandonam. Quem nunca foi abandonado? Quem nunca foi ferido por alguém? Não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa: assim como a pessoa fere, machuca, abandona, as pessoas também curam, restauram e ajudam no momento de dificuldade. Então não desista de acreditar em pessoas. Por mais que alguns te feriram, saiba que pessoas ferem, mas pessoas curam. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais. É isso aí, pessoal. Que bom que está aí do outro lado. Para a gente meditarmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Temos certeza que a palavra de Deus nos traz vida, nos transforma, nos fortifica e nos ensina coisas grandes, tá bom? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre pessoas, não é verdade? Como que pessoas nos machucam, né? Você já foi machucado por alguém? Abandonado? Traído? Já foi traído por alguém? Já foi talvez humilhado por alguém? Pessoas realmente têm um trabalho, né? Mas para pensar comigo assim, isso aqui, ó. Como você foi ferido, abandonado, talvez machucado por uma pessoa, também você foi curado, restaurado, ajudado, encorajado por pessoa. Então, pessoas elas fazem mal, mas pessoas também fazem o bem. E é sobre isso que eu quero meditar com você, para nós analisarmos juntos uma parábola de Jesus. Uma parábola bastante interessante que está lá em Lucas, capítulo de número 10. Eu vou ler com você, é uma história bastante conhecida. Eu queria ler com você, vamos ler o 30. Lucas, capítulo 10, vamos ler o 30. Diz assim, ó. Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas. Olha o que essas pessoas fizeram. Espancaram-no e se foram. Que homens maus, né? Deixando-o quase morto. Olha a situação que este homem que vem de Jerusalém ficou. Quase morto no meio da rua. Ao acontecer que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Olha só. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, observe só, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Olha só que interessante, pessoal. Jesus aqui está respondendo a dúvida de um perito na lei, um homem conhecido que conhecia a lei, ele era perito, ele era um cara bom na lei. Jesus está respondendo para ele uma dúvida que ele tinha sobre quem era o próximo dele. Ele chegou perguntando para Jesus algumas coisas, né? Inclusive ele chegou perguntando o seguinte, ó: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: Você conhece o que está escrito na lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. E aí ele vai lá e pergunta, o mestre na lei, o perito na lei: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola que é bastante conhecida, né? Do bom samaritano. Tenho certeza que se você nunca ouviu falar sobre ela, você já ouviu cantar sobre ela, né? Tem uma música do Anderson Freire aí muito conhecida, muito famosa, O Bom Samaritano. Mas olha só que interessante, vamos analisar e refletir sobre essa história. Essa história narrada por Jesus, essa parábola, ela vai nos tratar que um homem descia para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. De fato, era uma descida, tá bom? Se você for olhar mesmo na geografia de Israel, é uma descida de Jericó para Jerusalém. A Bíblia vai dizer aqui que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E de fato era uma descida de Jerusalém para Jericó. Se você for ver na geografia de Israel, você vai ver que Jerusalém está no alto e Jericó está embaixo. E a parábola de Jesus é muito interessante porque ele cita, né, coisa da época. Realmente ele fala com coisa da época.
Ele vai dizer aqui que esse homem saía de Jerusalém, estava indo para Jericó. Só que no meio do caminho, homens maus fizeram mal para ele. Olha só que interessante. Ele estava caminhando, estava fazendo sua jornada, quem sabe a trabalho, tinha ido visitar uma família, ninguém sabe o motivo que ele tinha ido fazer isso. Mas a questão é que ele foi abordado por pessoas más. E olha só o que fizeram com ele. Bateram nele, espancaram ele, tiraram suas roupas e o deixaram quase um morto. Olha só como que essas pessoas foram ruins para com ele, né? Imagina esse homem, depois de ter passado por isso, de ser assaltado, de estar nessa situação, como é que ele não ficou com pessoas, né? E para piorar a situação desse homem com pessoas, o trauma que ele teria com pessoas, a parábola que Jesus está narrando vai continuar dizendo que ele está lá ferido no chão, no meio do caminho, precisando de ajuda, quem sabe gemendo de dor. E aí eu fico imaginando no lugar daquele ferido, sabe? Ele está lá sofrendo com dor, passando por dificuldade, e ele escuta a pegada de alguém vindo. Ele fala, opa, talvez a chama reacende no coração dele, né? Ele fala, poxa, está vindo alguém, eu vou ser socorrido aqui agora, vai me ajudar. E quando ele menos espera, esse alguém era um sacerdote. Não vou entrar no mérito do sacerdote agora, porque o meu foco é chegar em outro ponto, tá? Mas olha só, o sacerdote chegou e passou de lado. Eu fico imaginando, sabe, aquele homem que talvez se encheu de esperança, falou, nossa, tá vindo alguém ali que vai me ajudar. E talvez ele com os olhos machucados, quem sabe, não enxergando direito, pode ter olhado e ter visto que era alguém com uma roupa diferente, com alguém com roupas sacerdotais, né? Daquela época os sacerdotes usavam roupas especiais. Ele fala, poxa, esse sacerdote vai me ajudar. E acaba que não ajudou. E aí ele continua ali no chão ferido, e agora que ele já estava abandonado, espancado, agora ele é ferido por esse homem que abandona ele, né? Porque passa e deixa ele de lado. Só que a história vai dizer aqui, a parábola, que vem outra pessoa, e esse é o levita. E esse levita também faz a mesma coisa, deixa ele no chão do jeito que estava. Eu fico imaginando agora como é que não estava o coração desse homem, sabe? Foi espancado por pessoas, foi abandonado por pessoas, foi largado por pessoas, porque passaram ali, viram ele e não fizeram nada. Talvez esse homem nunca mais acreditaria em ninguém. Talvez esse homem, se ele sobrevivesse sem a ajuda de ninguém, ele iria falar, não, pessoas não prestam não, pessoas me bateram, pessoas me abandonaram, não é assim? E muitas vezes, pessoal, na nossa vida é desse jeito. Nós estamos talvez vivendo a nossa vida, né? No dia a dia, trabalhando, cuidando de criança, indo para a igreja. E alguma coisa ruim acontece na nossa vida. Algum problema, alguma dificuldade, algum imprevisto acontece, porque imprevisto acontece com todos, não é verdade? E aí, algumas pessoas, e esse imprevisto muitas vezes é causado por pessoas. Pessoas muitas vezes nos ferem, nos roubam, nos deixam tristes, roubam nossa alegria, roubam muitas vezes nossos bens, nos deixam magoados com algumas situações. E outros, em vez de nos ajudar, então não nos deixam praticamente abandonados. Não sei se vocês estão conseguindo entender a visão aqui da parábola que eu estou tentando passar para vocês. Mas muitas vezes acontece assim como aconteceu com esse homem conosco. Muitas pessoas nos veem numa situação de dificuldade e não nos ajudam. Mas entenda, enquanto tem pessoas que não te ajudam, tem pessoas que vão te ajudar. Porque olha só, enquanto ninguém ajudou esse homem, a Bíblia vai dizer que veio um samaritano. E aí esse samaritano, ele para a sua viagem. Aqui diz que ele estava em viagem. Normalmente quem está em viagem não para, né? Quer chegar lá no seu destino. Mas esse samaritano, ele parou no meio da viagem. Olhou para aquela pessoa que estava jogada no chão, para aquele homem. E pegou e começou, olha só que coisa mais linda. Começou a curar as suas feridas. Derramando nela vinho e óleo. Olha só, enquanto pessoas abandonaram ele, outro veio e cuidou daquele homem que estava jogado no chão. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto muitas pessoas vão nos machucar, outros virão curar as nossas feridas. Olha só que coisa mais linda. E para pensar se não é assim. Muitas vezes nós vamos estar feridos, machucados, e Deus vai usar pessoas para nos ajudar a restaurar as nossas feridas, para curar as nossas feridas. E esse homem aqui parou a sua viagem para poder ajudar o homem jogado no chão. Pegou ele, colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria, pagou pela diária lá na hospedaria, ainda falou, olha, eu vou para minha viagem, mas eu vou voltar e vou pagar tudo que ele precisar. Olha que amor que esse homem teve, olha que cuidado que esse homem teve.
Muitos poderiam ter abandonado ele, o sacerdote ou o levita, mas Deus levantou alguém para cuidar dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas pessoas, olhe para cá, podem ter te abandonado, podem ter deixado de lado, mas Deus sempre levanta pessoas também para te ajudar, para te fortalecer, para te encorajar. Talvez essa pessoa você nem conheça. Um samaritano era outro povo, um povo até inimigo do judeu, mas mesmo assim ele foi levantado por Deus para ajudar aquele homem ferido. Talvez quem vai se levantar para te ajudar nessa situação difícil não vai ser uma pessoa próxima, vai ser uma pessoa que talvez você nem conheça, mas ele vai se levantar, vai te ajudar a sair dessa situação, desse problema e curar a sua ferida. Então eu queria te dizer, acredite em pessoas, confie em pessoas, não desista de pessoas, ajude pessoas, tá bom? Porque muitas vezes você quer ficar magoado com pessoas e falar, nunca mais eu vou confiar em pessoas, nunca mais eu quero saber de pessoas. Não, por favor, não faça isso. Sabe por quê? Porque pessoas ferem, mas pessoas curam. Nessa parábola aqui, nós vemos vários tipos de pessoas. Nós vemos aquele que estava vivendo a vida no cotidiano, que era o homem. Nós vimos aqueles assaltantes que vivem para fazer o mal. Nós vimos aqueles que abandonam as pessoas que não ajudam, que são o sacerdote ou o levita. Mas nós vemos também aquele homem que para tudo para poder ajudar as pessoas. Interessante. Muitas vezes nós estamos do lado de precisando de ajuda, mas também podemos estar do outro lado, que podemos ajudar. Então, escolha ajudar se você puder ajudar. E se você estiver precisando de ajuda, calma, que Deus irá te socorrer através de pessoas, tá bom? Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Guarde essa parábola no seu coração. O teu próximo é aquele que precisa de ajuda. Então ajude, acredite e não desista de pessoas, tá bom? Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva no canal, tá bom? Deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida, nos ajude enviando esse vídeo para mais pessoas. Você pode cooperar com o nosso ministério aqui, com esse canal, levando essa mensagem para mais pessoas. Então compartilhe, tá bom? É muito bom ter a sua ajuda para poder divulgar a palavra de Deus, tá bom? Se você já se inscreveu, então beleza, tá bom? Obrigado por estar inscrito no canal e vamos juntos continuar meditando na palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.